Bom, o Rumble, plataforma canadense de compartilhamento de vídeos, foi desativado no Brasil nesta sexta-feira. A decisão foi tomada depois de o STF exigir que o Rumble removesse alguns criadores de conteúdo. O CEO, Chris Pavlovski, afirmou que a empresa recorreu da decisão, reforçando o compromisso do Rumble em manter uma internet livre e aberta, sem alterar as regras de suas políticas de conteúdo. Nas redes sociais, ele escreveu, aspas, decidimos desabilitar o acesso da Rumble aos usuários do Brasil enquanto lidamos com questões legais da corte. Esperamos retomar o serviço em breve, fecha aspas. A que ponto chegamos, Ana? O Rumble saiu do Brasil porque não aguenta mais as decisões de censura do STF. Esse é o retrato do atual Brasil. Um país que entrou em guerra contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa, contra o devido processo legal, contra as leis, contra a Constituição. É vergonhoso isso, vergonhoso. Só para lembrar aqui o nosso espectador, nosso ouvinte, Paula, em junho, aquela reunião que eu tive o prazer e a honra de participar em Londres, mais de 20 países, jornalistas, parlamentares britânicos também, intelectuais, acadêmicos, e nenhuma reunião de direita, era uma reunião que tinha gente de esquerda, de centro, de direita, todos em prol exatamente da defesa da liberdade de expressão no mundo. Uma reunião que foi planejada pelo jornalista americano Michael Shellenberger, que eu vou tentar trazer semana que vem aqui ou futuramente para a gente entrevistar, já que ele fala muito bem português. E dali, de 3 dias de reuniões em Londres, saiu a Declaração de Westminster, que é uma declaração exatamente a favor da liberdade de expressão de imprensa no mundo. E quem entrou? Nessa declaração como um dos agentes contra a liberdade de expressão no mundo, nesse complexo industrial da censura, como é chamado? O Supremo Tribunal Federal do Brasil. E agora tenho que ligar para a turma para atualizar que aquilo que nós vimos ficou pior. Esse tipo de censura, esse tipo de ação arbitrária que vai afugentar investidores do Brasil. Quem vai querer investir num país que não promove o debate intelectualmente honesto, a liberdade de expressão, de imprensa, onde as leis são rasgadas diariamente ao prazer, né, de canetas tirânicas? Mas mais um dia vergonhoso para o Brasil. Augusto? Eu não sei como estão as coisas na China agora, mas eu posso afirmar que o Brasil superou Cuba. Eu me lembro que há poucos anos, vocês vão de lembrar, veio ao Brasil uma blogueira chamada Ioane, devia ser essa a pronúncia, Ioane Sanches, cubana. Toda a imprensa lamentou as restrições que o governo cubano tentava impor a ela. Isso. E ela conseguiu trabalhar em Cuba. Aqui no Brasil ela não conseguiria. Aqui no Brasil democrático. Quer dizer, isso aí é um dos primeiros resultados, outros virão, se não houver uma reação imediata, da censura com que sonham o PT e o Supremo. Pois é, Alexandre, dia triste para o Brasil, né? Mais uma plataforma aí de streaming, né? De transmissão de conteúdo que saiu do Brasil aí em razão de tantas decisões do STF de banir conteúdos, de controlar e de censurar a plataforma. E pensar que todos ouvimos no discurso de posse na presidência do Supremo a ministra Carmen Lúcia dizer aquela frase lapidar: cala a boca, já morreu. Cala a boca, já morreu. Cala a boca morreu em 5 de outubro de 88, quando a Constituição foi promulgada com o artigo 5º e o artigo 220. O cala a boca morreu ali, só que morreu escrito na Constituição e não na prática da Suprema Corte, né?
O Brasil está se igualando ao Irã, à China, à Rússia, né? Com essas coisas. E é só para lembrar, né? Nós estamos recusando a vida moderna, a vida do mundo digital. Porque o que está se fazendo na rede social é o que se fazia antes com mais dificuldade na praça principal da cidade, na praia, nas reuniões dançantes dos clubes, nos bares, nos botecos, nas reuniões das pessoas. Hoje as pessoas conversam entre si com mais facilidade, transmitem o que pensam com mais facilidade pelas redes sociais. E estão sendo combatidas as redes sociais a despeito do que está escrito no artigo 220 da Constituição. Cala a boca, ressuscitou. Infelizmente. Piotr, aqui é Ana Paula Barreto no chat dizendo a censura aos poucos tomando conta da internet. Isso aí. Censura com a qual a gente imaginava não ter mais que conviver depois da redemocratização e com a batida do martelo poderoso, Alexandre citou há pouco, lá em 5 de outubro de 88, da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. Está tudo escrito lá. Está tudo escrito lá e tudo era compreendido até outro dia da forma como foi escrita pelo Constituinte. Não havia dúvidas sobre a liberdade de expressão no Brasil. Não havia dúvidas sobre a vedação da Constituição à censura prévia. Não tem censura prévia até segunda-feira e depois, tudo bem. Não, como interpretou ou aqueceu a ministra Carmen Lúcia, que a Ana Paula cita com muita frequência aqui também. Claro que nós temos hoje uma atrocidade jurídica do Supremo Tribunal Federal, com o TSE hiperbolizado, que o Supremo agora reconheceu poderes especiais e maiores do Tribunal Superior Eleitoral, que afrontaram toda a lógica de liberdade de expressão. Que, de novo, eu vou citar isso aí, estava pacificado o entendimento, porque foi fruto de um debate gigantesco da Assembleia Constituinte, que resultou num texto claro da Constituição. Não há problemas de interpretação de texto nesses artigos. Tanto que em nenhum momento, e olha que de 88 para cá, se discutiu sobre reformas da Constituição, em nenhum momento, claro, não do artigo 5º, que é cláusula pétrea, obviamente, mas qualquer outro item que falasse sobre liberdade de expressão, ninguém questionou isso aí, todo mundo compreendia, a primeira instância, a segunda instância, os juízes do Supremo Tribunal Federal, nas outras formações. De repente, o Supremo Tribunal Federal deu aval para o Tribunal Superior Eleitoral, até porque sempre é presidido por um ministro do Supremo, reinterpretar a Constituição no que ela tem de sagrado, absolutamente sagrado, que é fruto de um momento que depois, obviamente, de toda a ditadura, dessa libertação brasileira e, claro, da redemocratização do país, simplesmente o Supremo foi lá e vamos reinterpretar. E o TSE foi como é que se chama? O capitão do mato, para perseguir as pessoas todas. Não tinha mais texto constitucional, nada daquilo valia. Ou se valia, valia com reinterpretação, o que é ruim do mesmo jeito. Porque reinterpretação que é monocrática, de decisão de ministros que você já consegue prever o resultado, falávamos disso ontem, né? Todo mundo sabe qual vai ser o resultado hoje de uma votação no Supremo Tribunal Federal. Um tribunal como esse, previsível, se você tem uma contenda que gera um contencioso e, claro, partes ali divergem no entendimento, não, você já sabe que o Supremo vai dar uma resposta. Qual será a resposta? Não temos liberdade de expressão no país hoje, plena não. E pior, nós vimos jornalistas, veículos aplaudindo todos os processos de tentativa de extinção da liberdade de expressão, que não é extinção da liberdade de expressão, é extinção de termos, de artigos constitucionais. Há um complô brasileiro que sabota a Constituição, lá no Supremo, no TSE, com a ajuda de boa parte da sociedade, inclusive de parte da imprensa, que deveria se envergonhar disso. Não existe jornalismo. Eu só estou aqui porque antes de mim houve liberdade de expressão. Se não houvesse, eu não seria quem sou hoje. Como eu, muitos. Porque a liberdade de expressão é a mãe de todas as liberdades. Depois vem a liberdade econômica, a liberdade de fazer negócio, essas coisas todas.
tudo isso é que foi reescrito e reinterpretado no país sem consulta à população brasileira, o que é uma afronta.